Fala galera do Esporte Resenha, eu sou Jeff Lourenço. Vamos falar um pouquinho dos jogos, dos times brasileiros que estão classificados para as semifinais da Libertadores das Américas. Flamengo e Palmeiras. Flamengo pega o Racing e o Palmeiras pega a LDU. Vamos falar um pouquinho dos adversários também desses times brasileiros e como vai ser esses confrontos até chegar à final, dia 29 de novembro. Antes de falar um pouquinho, vamos ouvir a Verônica Pikachu falando da análise do jogo de ontem, do jogo do Flamengo e Estudiantes na Libertadores. Vamos lá, fala Pikachu! Boa tarde, Jefferson, meu amigo, meu primo, meu querido. Boa tarde, galera do Esporte Resenha. E hoje entrou uma segunda-feira no meio da nossa sexta-feira, porque ontem estava com cara de domingo, né? Sextou com cara de segunda. E estamos felizes, em partes, pela classificação, mas a torcida rubro-negra também é triste pelo desempenho do Flamengo ontem, que durante o jogo, que é como eu sempre falo, não entendo muita coisa não, mas um pouquinho que a gente dá uma entendida, a gente vê que realmente o desempenho do Flamengo ontem não foi legal, né, Jeff? Não teve aquele desempenho do Flamengo. E se fala-se muito do Santo Rossi, que atuou muito bem, mas o Léo Ortiz, eu estava vendo algumas coisas hoje, o Léo Ortiz, ele foi muito sábio, que até ele mesmo deu entrevista falando que aquele gol que foi anulado, ele viu que o jogador de Estudiantes estava vindo acelerado, e se ele acelera junto, ele poderia ultrapassar e acabar tirando esse impedimento, atrapalhando o impedimento, né? Então, assim, entendemos todos que o Flamengo não pode ter esse mesmo desempenho, né, nessa próxima etapa aí, contra o Racing, né? Cada um fala de um jeito. Sabemos que é uma equipe que é melhor, né? É uma equipe mais organizada. Eu estava vendo hoje também uma equipe que não é igual o Flamengo, que fica esperando uma oportunidade, é uma equipe que chuta, e nessa que chuta faz gol mesmo. Então, assim, essa preocupação agora, né? Vai dar tempo do Felipe Luiz reorganizar, ver os erros, né? Que tiveram erros cruciais ontem, e vamos para cima, vamos organizar e vamos para cima. Só não pode deixar pro último tempo, não pode deixar para esperar para pênalti. Vamos segurar porque o Rossi é bom no pênalti, não, né? Ontem ele realmente salvou, como eu falei, o Léo Ortiz também teve essa brilhante ideia de dar essa segurada, ele conseguiu ter esse pensamento frio, e acabou que essa junção dos dois ajudou na classificação. A classificaçãozinha meia boca, né? Então, assim, ontem eu até falei com o Jeff, não tive condições de falar sobre o jogo ontem, porque a minha alma realmente tinha saído do corpo, e ela deve ter voltado lá para 2 horas da manhã, pro corpo. E agora eu consegui fazer esse áudio aí para a gente poder estar dando uma analisada, né? E vamos continuar aí ouvindo as nossas análises, né? E torcendo que o Flamengo tenha o melhor desempenho possível nessa próxima etapa aí. Valeu, galera. Um abraço aí da Verônica Pikachu. Pikachu! E aí, pessoal, gostou do que a Verônica falou? Ela foi bem, falou legal. Até que ela falou bem também, falou mesmo, falou a verdade. O Léo Ortiz, mas foi arriscado o que o Léo Ortiz fez, esse lance. Mas deu para ver que ele deu uma segurada um pouco para o atacante ficar impedido. E o lance foi rápido. A, a jogada de cabeça do jogador, a cortada de cabeça, foi rápido o lance. Então o jogador já entrou na frente do Léo Ortiz impedido. Se o Léo Ortiz continua no lance, ele não vai conseguir chegar. Se ele não consegue chegar, o Flamengo vai tomar o segundo gol, já era. Acabou. Era o fim do Flamengo ali na Libertadores. Poderia fazer um gol? Poderia. Mas ia ser muito difícil, porque o Estudiantes ia jogar todo atrás.
Então, o Léo Ortiz arriscou e deu certo. O lance que deu certo. Graças a Deus o Flamengo conseguiu classificar. O Rossi salvou o Flamengo nos pênaltis com uma falha. Ele mesmo admitiu ter falhado no gol. O chute foi forte? Foi, mas era defensável. Um chute defensável. Ele mesmo falou. E nos pênaltis, o Rossi já está acostumado a pegar pênaltis. É um grande goleiro e defendeu 2 pênaltis para o Flamengo. O Flamengo conseguiu passar de fase. Agora está na semifinal para pegar o Estudiantes. Antes de falar do Flamengo, vou falar do Palmeiras, que pega a LDU, o time já conhecido do Palmeiras nos últimos anos. Também na chave de Libertadores, vem enfrentando o Palmeiras. Ano passado, se não me engano, ele estava na chave do Palmeiras. O Palmeiras ganhou os 2 jogos lá na altitude e em São Paulo. O Palmeiras ganhou os 2 jogos da LDU. A LDU, que em 2008 chegou na final da Libertadores e ganhou em cima do Fluminense. A LDU tem um título na Libertadores em cima do Fluminense. Então vai ser um jogo. Não vai ser um jogo tão fácil também para o Palmeiras, vai ser um jogo difícil. Primeiro jogo lá na altitude, em Quito, no Equador, acima de 3.000 metros. É um jogo muito difícil, um time enjoado, um time já copeiro, que sabe disputar a Libertadores da América, que já ganhou uma. Então ele sabe disputar a Libertadores da América. O jogo não vai ser tão fácil para o Palmeiras, igual algumas pessoas acham. Outras acham que vai ser fácil, mas não vai ser um jogo assim tão difícil. Igual os outros estão achando um jogo tão fácil, quer dizer, um jogo tão fácil para o Palmeiras. É um jogo um pouco difícil no caso. E o Flamengo também pega o Racing. O Racing também nos últimos anos vem enfrentando o Flamengo. Em 2020 ele tirou o Flamengo nas oitavas de final. Depois, em 2022, ele caiu na chave do Flamengo. E o Flamengo venceu o Racing. Também pela Libertadores. E vai ser um jogo complicado. O Racing vem tirando os times brasileiros, né? Em 2020 tirou o Flamengo. Ano passado ganhou a Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Esse ano ganhou a Recopa Sul-Americana em cima do Botafogo. Tirou ano passado o Corinthians também na Sul-Americana. O Racing vem eliminando os times brasileiros. Vem sendo uma pedra no calcanhar dos times brasileiros. O jogo vai ser muito difícil para o Flamengo. O primeiro jogo é no Maracanã. O Flamengo tem que fazer o placar no Maracanã. Se fizer o placar no Maracanã, lá o Flamengo segura e classifica para a final. Para mim, essa final vai ser entre Flamengo e Palmeiras. São os 2 favoritos. Mesmo tendo um jogo muito difícil, jogos complicados, os 2 são favoritos a ganhar e chegar à final e ganhar essa Libertadores. O Flamengo contra os Estudiantes estava errando tudo, errando muitos passos. Os Estudiantes conseguiu se aproveitar disso. Chegou mais no gol no primeiro tempo do que o Flamengo. O Flamengo teve mais a posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu chegar, não criou tanto igual o Estudiantes. Chegou e fez o gol. No segundo tempo, o Flamengo continuou dominando, sem muita criação, sem muita criatividade. O Arrascaeta não estava no dia dele, não estava tão bem. Eu acho que o Felipe Luiz demorou um pouquinho a tirar o Arrascaeta para botar o Carrascal. Demorou um pouco para botar o Carrascal nesse jogo. E também acho que o Carrascal também não conseguiu jogar. Assim, tá entrosando, tá no começo. Mas o Carrascal é um bom jogador e pode sim ser um substituto ao Arrascaeta, que ainda não renovou seu contrato com o Flamengo, mas já está em conversas para renovar por mais tempo para ele ficar no Flamengo. E o Felipe Luiz demorou um pouquinho a tirar o Arrascaeta, mas o Flamengo continua em cima,
Muito cruzamento para dentro da área, depois tirou o Pedro. Você tem o Bruno Henrique, que é um bom cabeceador, mas ficou jogando muito chuveirinho, muito, cruzando muito para dentro da área. E o Flamengo não conseguiu empatar o jogo, perdeu o jogo normal por 1-0, foi na disputa dos pênaltis. O Rossi defendeu o segundo pênalti e o quarto pênalti. O Flamengo conseguiu vencer por 4-2 na disputa de pênaltis e se classificou para a semifinal. É isso aí, galera. Vamos esperar agora as semifinais, até chegar às semifinais, para ver quem vai passar, se é o Flamengo, Palmeiras, Estudiantes ou LDU. E para vocês, quem são os dois favoritos para chegar à final da Libertadores? E essa semana tem o Brasileirão e eu vou voltar aqui para falar também sobre o Brasileiro. Gostaram desse conteúdo? Compartilhe o nosso canal, se inscrevam também, dê muito like, agradeço a vocês, tenham uma boa noite e tchau!